Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a minha história com linguagens de programação. Esse vídeo ele é da série que a gente chama aqui no canal de Backtracking, em que eu e o Alisson compartilhamos algumas experiências passadas e aprendizados com vocês. O Alisson já fez alguns vídeos nessa série, todos foram um sucesso, e hoje eu tô aqui para fazer o meu primeiro. E eu escolhi compartilhar com vocês justamente com que linguagem de programação eu já tive contato e como foi esse contato ao longo da minha trajetória. A primeira coisa que eu vou dividir aqui com vocês é que eu comecei a programar quando eu já estava na faculdade. Eu já até falei sobre isso num vídeo que se chama Por que escolhemos engenharia de computação, que eu e o Alisson gravamos, e eu falei lá que eu não tive contato com a computação antes da faculdade, eu não tenho aquela história que a gente vê por aí de pessoas que programam desde os 12 anos de idade, enfim. Eu simplesmente fui para a faculdade de engenharia e lá eu tive uma disciplina obrigatória de programação. E aí você pode até estranhar isso que eu tô falando, mas é porque eu fiz o Instituto Militar de Engenharia, eu e o Alisson, e no Instituto Militar de Engenharia, o IME, a gente escolhe a nossa especialidade só no terceiro ano. Então a gente entra na faculdade, faz o vestibular, não escolhe nenhum curso específico, a gente entra para o IME, faz 2 anos de ciclo básico, e aí com base na nossa classificação nesses 2 anos, a gente pode escolher, então, qual engenharia a gente vai cursar. E isso pra mim foi muito positivo, porque se eu tivesse feito, e na verdade eu fiz vestibulares regulares, né, pra Federal do Rio Grande do Sul, que não sabe, eu sou de Porto Alegre, e quando eu fiz vestibular, inclusive, eu coloquei engenharia elétrica. Então, provavelmente, se eu fosse fazer algum curso que eu tivesse que escolher antes de entrar na faculdade, eu não teria escolhido engenharia da computação, justamente por não ter tido nenhum contato prévio à faculdade com computadores, com programação. Na verdade, para corrigir, eu tive contato com o computador, mas um contato normal. Eu usava a internet, usava os softwares, mas eu não tinha, assim, um interesse especial por saber como o computador funcionava ou por fazer algo super diferente em relação a isso. E nesse primeiro contato, então, que eu tive na faculdade com programação, a disciplina era de Introdução à Computação 1 e a gente utilizava a linguagem C. Para quem não sabe o que é linguagem C, eu vou colocar umas imagens aqui na tela para vocês. Então você tá vendo aí, a linguagem C, ela se parece mais ou menos com isso. É uma linguagem estruturada, fortemente tipada, e a gente programa mais ou menos desse jeitinho aí que você tá vendo. O primeiro contato foi um pouco estranho. O meu primeiro código, de fato, foi o famoso Hello World na linguagem C, utilizando um Linux e um compilador GCC. Isso foi um pouco traumatizante para mim. Eu nunca tinha usado Linux, eu nunca tinha usado linha de comando, eu nunca tinha programado, e eu tive que aprender as 3 coisas ao mesmo tempo para na primeira aula de programação poder rodar o meu Hello World. Então foi um pouco esquisito no primeiro momento, e com o tempo eu fui me familiarizando e fui entendendo a linguagem, entendendo o que era programação, o que era computação em geral, e fui começando a gostar. Comecei a sentir ali um certo empoderamento, uma capacidade de fazer coisas que eu nunca tinha pensado antes, e isso já começou a me despertar ali um sentimento diferente pela programação. A segunda linguagem de programação que eu aprendi e tive contato foi C#. Mas antes disso eu preciso contar um caso para vocês, que inclusive tem a ver com um comentário que eu recebi aqui no canal esses dias. Eu fazia uma iniciação científica entre o meu 2º e meu 3º ano da faculdade. Eu comecei ela no 2º e ela foi até o 3º ano. E essa iniciação científica, ela era na área de computação, mais especificamente na área de segurança da informação. E eu peguei essa iniciação científica na faculdade justamente para ver se eu me familiarizava com a computação. Eu estava então no 2º ano, como eu já falei. No 3º ano eu teria que escolher especialidade e eu queria ali já me testar para ver se faria sentido escolher engenharia da computação. Então, nessa iniciação científica, o meu orientador sugeriu que eu utilizasse a linguagem Python para fazer o programa que eu tinha que fazer. E eu fui tentar estudar a linguagem Python, ele me passou alguns códigos para ler e eu não entendi absolutamente nada. Simplesmente não conseguia fazer o meu cérebro sair da linguagem C para a linguagem Python. A linguagem C era a que eu sabia utilizar até então. E simplesmente eu não me adaptei. Eu não sei nem explicar o porquê, mas foi uma experiência muito ruim pra mim, naquele momento, tentar aprender Python sozinha, à força bruta, e eu simplesmente abandonei. E o que aconteceu? Entre as minhas férias do 2º e do 3º ano, que eu fui pra minha cidade, Porto Alegre, onde eu nasci, e é onde a minha família mora até hoje, eu tava nas férias e eu resolvi fazer algum curso, procurar alguma coisa que pudesse me ajudar a aprender algo novo com uma certa disciplina maior. Eu não queria estudar por conta própria nas férias, porque férias a gente fica meio entediado, meio inerte, e eu resolvi procurar um curso e eu achei cursos de C# na PUC do Rio Grande do Sul. Como eu falei, eu estava em Porto Alegre. E me animei, eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar de C#, mas me pareceu algo interessante, uma linguagem de programação diferente. Eu falei, vou fazer. E foi uma experiência muito boa.
Os professores que eu tive nessas semanas, eles eram muito didáticos, muito atenciosos, a turma não era muito grande e eu consegui aprender não só a programar em C#, mas foi também o meu primeiro contato com programação orientada a objeto. Quem é da área de computação, de programação, sabe que isso é um paradigma de programação, que você tem classes, você tem objetos, você modela o mundo através dessas entidades. Então foi muito bom para mim e, inclusive, após fazer esse curso, eu decidi que eu ia aplicar esse conhecimento para eu não esquecer, para eu não perder. Isso é um hábito que eu tenho até hoje, eu procuro aplicar os novos conhecimentos, porque senão eles vão se perder para mim. Tudo isso para dizer que eu decidi fazer a minha iniciação científica em C#. E eu fiz um software, na época eu ainda utilizava o Windows, olha, hoje em dia eu uso o Mac, mas antes de transicionar para o Mac eu transicionei para o Linux, mas isso é uma outra história. Eu usava o Windows e eu resolvi fazer um programinha para o Windows, e foi uma experiência muito gratificante. O C#, ele tem, né, na verdade, uma maneira de você conseguir fazer a interface de usuário para o Windows muito interessante, muito fácil, acho que fácil não é a palavra, mas bastante intuitivo e deixa o programa bonito, né? Deixa o programa já naquele formato padrão de Windows. Então pra mim foi uma experiência legal, mas eu não quero entrar em detalhes sobre a minha iniciação científica aqui, porque eu acho que isso dá um outro bom vídeo. Então vamos continuar. Eu já falei que eu aprendi C e C#, a terceira linguagem de programação que eu programei foi C++. E aí eu tive contato com C++, porque eu escolhi engenharia de computação na faculdade. E a primeira disciplina de linguagem de programação, na verdade se chamava Laboratório de Programação, no terceiro ano era com C++. Então a gente aprendia programação orientada a objetos e os detalhes da linguagem C++. Bom, a minha experiência com C++, ela não foi muito aprofundada. Eu não fiz nenhum programa super interessante com ela, e isso também tem muito a ver com o fato de eu não ter me aprofundado tanto. Mas eu consegui ali fazer de maneira regular o curso, ter um desempenho legal e aprender diversos conceitos interessantes. Eu recomendo, assim, para quem é programador raiz mesmo e ainda não teve, por algum motivo, contato com C++, que eu acho pouco provável, mas se você não teve, aprenda. Na verdade, a moral toda desse vídeo é: se aventure a aprender novas linguagens. Tente aprender, se exponha a paradigmas diferentes, a conceitos diferentes, que você vai se tornar um programador muito mais sênior, né, mais avançado, porque nesse caminho você vai aprendendo diversos conceitos que talvez de outro modo você não aprenderia. E aí a quarta linguagem que eu programei foi Java. O primeiro contato com Java também foi por conta da faculdade de computação, mas Java foi uma linguagem que me conquistou. Na época a gente utilizava o Eclipse. Quem já programou em Java aí provavelmente conhece essa IDE. E eu gostei muito, então eu já estava com os conceitos de programação orientada a objeto mais consolidados e com isso eu pude tirar maior proveito da linguagem. O curso que eu tive na faculdade também foi muito bom, a qualidade do curso, o professor era muito bom, ele propunha exercícios muito interessantes, o que também me motivou a correr atrás. E eu fui correndo atrás e gostando tanto de Java que eu comecei por conta própria a estudar programação mobile. Então eu comecei a estudar programação para Android, programando em Java. Quando eu descobri que dava para usar Java para programar Android, na verdade essa era a forma de programar Android na época, hoje em dia tem o Kotlin, mas não tinha, eu achei muito legal. Para mim, programação mobile tem uma coisa que é a interface, né? A parte visual, o retorno visual, que me estimula muito. Eu sou uma pessoa que tem um senso estético muito bacana, eu gosto de me aventurar, fazer design, criar alguns conceitos, né, identidades visuais, e a programação mobile me permitia fazer isso. Então, na época, no início, eu comecei fazendo umas coisas bem feinhas, inclusive meu projeto de final de curso, ele foi um aplicativo Android que não era muito bonito, mas a proposta era interessante. Isso também dá um bom vídeo. Então comenta aqui se você tem interesse nesses vídeos aí que eu tô mencionando que eu posso fazer, sobre a minha iniciação científica, sobre o meu projeto de final de curso. Mas enfim, tô falando de linguagem e aí eu aprendi Java bem. Aprendi Java para Android, comecei a programar aplicativos por conta disso e foi uma experiência muito legal. Gosto do Java até hoje, embora hoje utilize menos. A quinta linguagem que eu tive contato, pessoal, foi Prolog. E como não é uma linguagem muito conhecida, eu vou abrir aqui no Google para apresentar para vocês. Prolog é uma linguagem de programação que se enquadra no paradigma de programação lógica. Eu não vou entrar tanto em detalhes. Tem um vídeo aqui no canal que o Alisson mostra que ele fez um jogo em Prolog, que também fazia parte do nosso curso de computação. Eu também tive que fazer um jogo, eu fiz um xadrez utilizando o Prolog, mas o Alisson fez um vídeo mostrando o jogo dele, comentando um pouco mais sobre a linguagem, então eu recomendo que vocês assistam. O meu contato com o Prolog, então, foi na faculdade, foi por causa da matéria de lógica que a gente fazia, foi meio que obrigatório.
posso dizer que foi bastante sofrido, porque mudar a forma de pensar, né? O paradigma é muito diferente do paradigma procedural que a gente está acostumado. Então, ali foram dias, meses, posso dizer, nesse projeto que foram um pouco tortuosos. Mas no final foi uma experiência bacana, eu aprendi bastante coisa. E foi a única vez, ou as únicas vezes que eu usei Prolog, na verdade, foram ao longo dessa disciplina de lógica da faculdade. Depois disso, eu não utilizei mais. A 7ª linguagem que eu tive contato foi Scala. E eu vou abrir no Google aqui também para mostrar para vocês. Tá aqui. Scala é uma linguagem de programação de propósito geral, multiparadigma, projetada para expressar padrões de programação comum de uma forma concisa. Ela incorpora recursos de linguagens orientadas a objetos e também é plenamente interoperável com Java. Essa explicação está um pouco rebuscada, mas enfim, Scala é uma linguagem muito interessante que tem elementos de programação funcional. Isso também é um pouco complexo, mas eu vou parar por aqui, não vou me enveredar na linguagem Scala, mas vou contar para vocês por que e como tive contato com ela. Então, essa também é uma história que dá bons vídeos, que é sobre o meu intercâmbio. Eu fiz intercâmbio na Academia Militar dos Estados Unidos. Sim, eu era militar no Instituto Militar de Engenharia e tive essa oportunidade de ficar 5 meses estudando lá nos Estados Unidos e fiz uma disciplina lá que se chamava Linguagens de Programação. E nessa cadeira a gente utilizou Scala para estudar alguns conceitos. Foi uma experiência muito legal. Era uma linguagem diferente, um paradigma diferente, mas eu consegui me adaptar super bem. Então foi uma experiência bacana. Acho que todo o meu intercâmbio foi experiência bacana, que eu tive contato com coisas super diferentes. Scala foi só apenas uma delas. Eu também quero compartilhar com vocês isso aqui no canal no futuro. A 7ª linguagem que eu vou falar pra vocês que eu tive contato é Python. E aí, bom, eu já mencionei antes que eu tive contato com Python lá no início da faculdade e não foi legal, mas depois que eu me formei na faculdade, eu fui pro mestrado em modelagem matemática, a gente estudava aprendizado de máquina, várias das coisas que eu comento aqui no canal eu estudei no mestrado, e lá a gente utilizava muito Python. Alguns usavam R, mas a maioria usava Python, e foi quando eu peguei para estudar Python de novo, e foi uma maravilha. Dessa vez foi muito mais fácil. Eu não senti nenhuma das dificuldades que eu tinha sentido antes. Não sei nem explicar porquê. Mas foi quando eu comecei a me afeiçoar muito com Python. Isso foi mais ou menos em 2015, final de 2014, 2015. E desde então a gente está em 2020. São 5 anos já tendo bastante contato com Python, que é uma das linguagens que eu mais utilizo e gosto muito. A 8ª linguagem que eu tive contato, pessoal, foi JavaScript. E aí muita gente pode se chocar, porque hoje em dia o que eu vejo aqui na internet é que para a maioria das pessoas JavaScript é a primeira linguagem, mas para mim não foi, foi a 8ª, foi também por opção total para fazer um trabalho no mestrado, um trabalho muito legal de visualização de dados, trabalho esse que eu também acho que vale a pena eu trazer aqui para o canal e dividir com vocês. Basicamente eu tinha que criar um projeto de visualização de dados do início ao fim e implementar, e eu escolhi fazer isso utilizando uma lib muito conhecida implementada em JavaScript, que se chama D3.js. E por estar utilizando D3 no front, né, vamos dizer assim, eu acabei também fazendo um back-end em Node.js. Eu tive acesso a um banco de dados MongoDB, então não relacional. Só aí você pode ver várias coisas diferentes das que eu já tinha mencionado. Nenhuma dessas coisas eu tinha tido contato antes, mas foi muito gratificante conseguir fazer um projeto do início ao fim, então projetar cada detalhe dele e executar no final. Foi muito, muito legal. Não foi tranquilo no início, porque sempre que você está aprendendo algo novo é difícil. Eu aprendi várias coisas ao mesmo tempo, então como utilizar o MongoDB, como fazer um back-end no Node.js e como utilizar JavaScript no front-end propriamente dito. Ou seja, foi muita relação, mas foi muito bacana. Bom, finalmente cheguei ao fim, eu compartilhei com vocês todas as linguagens que eu tive contato ao longo da minha trajetória, mencionei por que e como eu me senti em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer todo mundo que respondeu a enquete no canal. A gente fez uma enquete perguntando para quem nos assiste em que linguagem é mais proficiente. E a gente teve incríveis 743 votos nessa enquete. Foi muito legal o engajamento. A maioria realmente respondeu que é mais proficiente em Python, alguns JavaScript, Java, C++, e nos comentários o pessoal colocou ainda outras linguagens. Então teve gente que falou de C# que eu mencionei aqui, Dart, Ruby de novo, C#, R, Julia.
Então tem muita coisa bacana. Algumas dessas linguagens aqui que eu não programei, eu tenho interesse. Acho inclusive que vale um vídeo também falando que linguagens eu tenho interesse em programar. Mas eu estou muito feliz de ter concluído esse vídeo, dividido isso com vocês. É o meu primeiro backtracking aqui no canal, como eu falei. E eu quero muito que vocês comentem aqui falando quais as linguagens que vocês tiveram contato. Por quê? Como é que utilizaram? Se vocês gostaram do vídeo ou não, divide aqui comigo pra gente ter aquela interação super bacana que a gente tem aqui nos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!